Se um clã de hienas malhadas se deparar com uma alcateia de lobos cinzentos, com certeza essa seria uma luta épica. Esse é o Ordinário e hoje veremos hienas versus lobos. Se prepare para esse poderoso confronto deixando seu like nesse vídeo e se gostar do conteúdo, considere se inscrever em nosso canal. Vamos pro vídeo! Hienas são predadoras altamente capacitadas quando o quesito é estratégia de caça. Independente da espécie, quando um clã de hienas se organizam para uma emboscada, elas apresentam um comportamento realmente inteligente. Através de sons agudos que hienas emitem, elas revezam entre si em uma perseguição e decidem qual a melhor forma de cercar a presa antes do ataque. Hienas são uma verdadeira engenharia genética. Esse incrível animal possui características morfológicas de canídeos, porém seu material genético apresenta traços mais voltados para felinos. Elas não possuem, até o momento, um ancestral evolutivo, o que mostra que o trabalho em equipe desse clã, desempenhado em meio às eras, fez com que elas sobrevivessem até os dias atuais. Os lobos não ficam para trás quando o assunto é seu intelecto. Uma alcateia de lobos também se mostra muito estratégica e capaz de superar obstáculos de diferentes terrenos. Há indícios de que os lobos estão presentes em nosso planeta antes mesmo da Era do Gelo. E com tanto tempo para evoluir, a matilha desse canídeo se tornou uma família de grande respeito. Os lobos cinzentos desenvolveram uma capacidade de comunicação nunca antes vista no reino animal. Eles emitem um tipo de som referente a cada membro da alcateia. Assim, se comunicam em conjunto, mas também individualmente. Incrível, não é mesmo? Se esses dois poderosos grupos se encontrassem, quem sairia vencedor? As hienas ou os lobos? Para essa análise, vamos imaginar nossos oponentes como sendo os dois maiores animais das suas espécies: lobos cinzentos e hienas malhadas. Vamos analisar as informações sobre eles e descobrir qual dos grupos é o mais forte. Características. Apesar do nome, a pelagem de um lobo cinzento pode ser preta, branca, cinza e castanho. Entre os seus dedos há uma pele que os impede de escorregar no gelo. Lobos cinzentos são verdadeiros acrobatas, pulando até 7 metros de distância em uma perseguição por presa. Sua velocidade para a caça é em média 65 km por hora. E quando patrulham grandes distâncias, eles podem atingir até 10 km por hora. Uma alcateia pode viajar cerca de 300 km por dia e possuir de 3 a 40 membros. Seus pelos apresentam um padrão perfeito para o tipo de ambiente que vivem. A primeira camada de pelos possui uma fibra grossa que repele a água e a sujeira. A segunda camada é mais fina, porém em maior volume, que serve para esquentar esse animal. Os machos são maiores que as fêmeas e, quando adultos, podem medir 1,60 m da ponta do focinho à ponta da cauda, possuir uma altura de ombro de 85 centímetros e pesar aproximadamente 80 kg. Os dentes dos lobos quebram ossos da mesma forma que alguns cães. Já a hiena malhada é a maior hiena que conhecemos. De cor castanha e manchas pretas, esse animal é rapidamente identificado por sua aparência. Seus clãs podem possuir de 10 a 100 indivíduos, todos com grande vigor em perseguições. Por possuir um coração maior do que o normal, as hienas malhadas são capazes de perseguirem suas presas por quilômetros sem se cansarem. Graças a seu coração enorme que bombeia maior quantidade de sangue para os seus músculos, fazendo com que eles sejam abastecidos de oxigênio. Isso faz com que o cansaço seja quase inexistente para elas. Podem atingir uma velocidade média de 64 km por hora, e nesse caso, as fêmeas são maiores que os machos. Quando adultas, hienas malhadas fêmeas podem medir até 1,70 m do focinho à cauda, possuir uma altura de ombro de 1 metro e podem pesar aproximadamente 80 kg. A mordida de uma hiena malhada pode triturar ossos. Habitat.
Lobos cinzentos vivem em todo o hemisfério norte, com a exceção das florestas tropicais. Habituados a muitos tipos de terrenos, lobos cinzentos são capazes de prosperar em tundras, desertos, bosques e montanhas. Desenvolveram uma forma de viajar em tempestades de neve sem ficarem presos nelas. Eles conseguem caminhar por quilômetros sem se afundar ou se prender na neve. Em terrenos rochosos e de grande altitude, as alcateias imperam e em lagos congelados, eles caminham e até correm visivelmente seguros, sem medo de escorregar. Hienas vivem na África e Ásia, porém hienas malhadas estão mais precisamente na África do Sul e na costa africana, em natureza, mas também em muitos parques de conservação ambiental. Estão acostumadas a terras secas e a campos abertos e savanas. Dieta. Lobos cinzentos caçam presas pequenas como lebres, aves e peixes, mas a maior parte de sua dieta é referente a grandes animais como alces, renas e veados. Organizados e rápidos, uma perseguição não costuma demorar muito. Eles se organizam de tal forma que, enquanto perseguem a presa, aplicam mordidas em locais estratégicos para que o animal seja obrigado a diminuir o ritmo ou a parar para descansar, e aí os golpes finais, através de suas mordidas, são aplicados. Lobos são territoriais e, quando estão em escassez de alimento, podem farejar uma presa a quilômetros. O ataque a humanos, gado e cães pode acontecer caso a residência não tenha uma proteção que segure esses canídeos. Hienas malhadas têm a fama de serem necrófagas e realmente elas podem se alimentar de restos de presas de felinos, mas essas hienas são predadoras vorazes, capazes de atacar desde presas menores como javalis, roedores e aves, até mesmo grandes animais como jovens leões, leopardos e filhotes de rinoceronte e girafas. Elas não disputam uma presa com uma família poderosa de leões ou tentam atacar um leão adulto, mas já foram registradas roubando alimentos de leões jovens e até mesmo os abatendo. Comportamento. Ambos os grupos apresentam uma hierarquia muito bem estabelecida. No caso da alcateia, os lobos são guiados por um casal de alfas que os ensinará a caçar, a lutar, a sobreviver e indicará as presas e a direção para viagens e até acampamentos. O casal de alfas permanecerá junto até o fim de suas vidas e defenderão seus descendentes. Lobos cinzentos ficam mais ativos durante a noite, mas podem viajar também durante o dia. Quem lidera o clã de hienas malhadas são as fêmeas. Quanto maior e mais habilidosa, num cargo mais alto de liderança ela estará em seu clã. A hierarquia continua em todo o bando com base no tamanho e na força das fêmeas. Após uma caçada, a líder se alimenta das melhores partes da presa, junto com elas, as demais fêmeas em outras partes do animal abatido, depois os filhotes e o que sobra é dividido entre os machos. Os machos em idade reprodutiva migram para outros clãs na intenção de gerar descendentes. Hienas, assim como os lobos, são conhecidas por sua lealdade. Luta. Agora é a hora da batalha. Em uma hipotética luta entre esses dois poderosos animais, qual família sairia vencedora? Lobos cinzentos ou hienas malhadas? Hienas malhadas são pouca coisa maiores do que os lobos, e os lobos são pouco mais velozes do que as hienas. Se levarmos em consideração somente as características desses animais, hienas malhadas teriam vantagem somente nas mordidas, pois lobos quebram ossos com seus dentes, mas hienas os trituram. Porém, lobos estão adaptados a uma série de terrenos bem diferentes, e seu salto atinge uma distância bem maior. Isso poderia dar aos lobos vantagens de deferir maior quantidade de golpes que as hienas. A resistência tanto do lobo como da hiena é relativamente parecida. O que comprova isso é que lobos viajam quilômetros por dia em difíceis terrenos, enquanto hienas malhadas podem perseguir presas por quilômetros sem se cansarem. Se o terreno for nevado ou com presença de gelo, eu acredito que as hienas iriam levar a pior, mesmo que o seu clã estivesse em maior número, pois elas não conseguiriam correr e nem atacar, iriam escorregar e se atrapalhar bastante, mas em um território neutro, o time que tivesse mais integrantes sairia vencedor, e nesse caso, o bando de hienas malhadas podem possuir pouco mais do que o dobro do que a família dos lobos. Elas atacariam ordenadamente e de forma impiedosa, e por estarem em maior número, suas poderosas mordidas definiriam a batalha, fazendo com que o clã de hienas fosse o vencedor. Concorda comigo? Me
conte aqui nos comentários. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e tenha sorte o resto do mês. Pode acreditar, funciona. Obrigado por assistir. Fui!